Gravando. Olá, senhoras e senhores. Nós somos alunos da Pedagogia da Univesp, da turma 2017-2, e esta é a apresentação do nosso TCC, cujo tema é Estratégias de Leitura Literária nos Anos Iniciais, uma análise das teorias pedagógicas. O nosso orientador é o professor Nicanor Matheus Lopes. Nós somos o grupo 6. Eu sou a Edna Cristina Gimenez. Eu sou a Graziele Peixinho Alves Merino. E eu sou o Márcio Soares de Oliveira. Vamos dar início à apresentação do nosso trabalho. Esse trabalho foi realizado utilizando ferramentas online por meio de reuniões com videochamadas com os integrantes do grupo e também com o orientador via Blackboard, que é a plataforma oferecida pela própria universidade para esse fim. Nós utilizamos também as plataformas Cielo e o banco de dados da CAPES para a realização de levantamento bibliográfico com o fim de realizar este trabalho. Para a delimitação desse tema, nós conversamos a respeito de que pesquisas realizadas pela Unesco chegaram à conclusão de que atualmente as crianças passam muito tempo em frente a telas de computadores, celulares, tablets, entre outros, tendo pouco contato com livros físicos, o que demonstrou a necessidade de estudarmos estratégias para que professores e escolas consigam aumentar o contato das crianças com os livros físicos e com o universo da leitura literária. Porque as crianças, elas leem, né? Elas leem o mundo, elas leem toda uma realidade que é cerca. Paulo Freire disse que a leitura da leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, quando a criança chega à escola, ela já lê o mundo, antes mesmo de ler a palavra. O foco desse trabalho é a incentivo de leitura de obras literárias, que as crianças despertem o gosto pela leitura literária. Portanto, nesse trabalho nós delimitamos estratégias que os professores podem utilizar na sala de aula como incentivo à leitura. Durante o levantamento bibliográfico, nós chegamos à conclusão de que tem 3 estratégias que são as principais que podem ser utilizadas na sala de aula para a leitura a partir dos anos iniciais, o incentivo a partir dos anos iniciais, ali que são as crianças do primeiro, segundo e terceiro anos, tá? Essas 3 estratégias são a utilização de livros com apelo sensorial, chamado de livros brinquedos, brinquebooks, o cantinho da leitura, que o professor pode montar na sala de aula, e também a contação de histórias realizadas pelo professor. Eu passo a palavra agora à colega Graziele, que vai falar um pouco mais da primeira estratégia. Eu vou falar sobre a utilização de livros com apelo sensorial. Eles também são chamados de brinquedo book, né? Ou também de livro brinquedo. Eles são interessantes porque eles proporcionam 2 experiências. A primeira experiência seria o brincar, né, que é inerente à infância, e a segunda experiência é o contato com o mundo da leitura, né? Então, assim, ele é interessante porque, né, trabalha-se 2 coisas ao mesmo tempo, né? Porque as crianças gostam muito de brincar e também incentiva a leitura. O fato de eles serem livros sensoriais, então as crianças podem tocar no livro, podem tocar nos objetos que esses livros trazem, então estimula também a coordenação dessas crianças, né? Para elas fica bem mais interessante, porque elas podem tocar nesses livros, nos objetos que aparecem em cada página desses livros. E o fato desses livros serem, a ludicidade desses livros é interessante também porque a criança faz a leitura brincando, né? Às vezes ela nem se dá conta de que ela está lendo, porque para ela é uma diversão, é um brinquedo. Então isso se torna muito prazeroso, né? Desperta, né, o gosto pela leitura. E outra coisa interessante também dos livros sensoriais é que eles não precisam ser lidos de uma forma convencional, né? Que você tem lá, você vai do começo, você vai lendo do meio até o final do livro. Não tem essa necessidade, né? O aluno, ele pode, né, a criança pode explorar de diversas formas esse livro. Ele pode abrir no meio, ele pode abrir no início, ele tem uma interatividade,
visual e uma interatividade tátil, né, com esses livros. Isso é bem interessante. Outra coisa que a gente pode falar também sobre a questão do livro sensorial é que, assim, quando a criança está lendo algum livro, né, às vezes ela pode se desinteressar, pode ser uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo ela pode se desinteressar rápido, né, desse livro. E aí o professor tem que saber respeitar esse momento do aluno, né? Não impor, não insistir, porque de repente ele pode se sentir obrigado a continuar essa leitura, né? Então esse prazer que ele tem ao ler pode acabar se perdendo, né? Então o professor tem que saber entender e respeitar o tempo do aluno, as escolhas do aluno, né? E assim ele volta à leitura naturalmente. Esses livros, né, tanto os livros sensoriais quanto os outros livros, eles têm que ser adaptados à fase, né, que esses alunos estão vivendo, que essas crianças estão vivendo. Então, para cada idade, você tem um livro adequado para aquele tipo de criança, né? E o professor tem que entender essa questão para quê? Para estimular as crianças a leitura, né, ao hábito da leitura cada vez mais. Então, o professor tem que ter essa perspicácia de saber entender que livro que vai atrair os meus alunos, né? O que eles mais gostam? O que traz mais curiosidade? E aí, né, então o aluno vai ler cada vez mais. Os livros, eles têm que ser interessantes, então, para o universo infantil. Ele tem que atrair a criança tem que ficar curiosa, querer saber o que vai acontecer nessa história, né? E aí ela vai ter vontade de ler cada vez mais. Agora eu passo a palavra para o Márcio, que vai prosseguir nas estratégias. Uma outra estratégia seria o cantinho da leitura. O que seria isso? Esse cantinho da leitura é um cantinho que o professor prepara ou na sua sala mesmo, tendo em vista que são várias turmas em uma unidade escolar só, e que a escola, creio eu, que todas têm somente um espaço destinado à leitura. Então, tem essa necessidade de os professores ter cada um o seu cantinho. E esse cantinho da leitura, é um local reservado para que os alunos se interajam com os livros. Seria um momento de leitura, né? A questão do ambiente tem que ser um ambiente agradável para que os alunos se sintam à vontade, se sintam não naquela cadeira dura que ele senta na sua sala de aula. Tem que ser um espaço diferente, né? Para que o aluno se sinta confortável. Se possível, umas pantufas, né? Uns travesseiros para que eles podem deitar, sentar e deixar ele bem à vontade, né? A questão dos livros a que eles vão interagir, o professor tem que ter a sensibilidade para conhecer o gosto de cada um deles. De repente um gosta de futebol, de repente outro aluno gosta de culinária, de repente outro de basquete. Os livros têm que ser bem diversificados, desde que essa diversificação seja dos gostos da turma que vai interagir com os livros, né? E a questão da promoção que o professor ou a professora dá aos alunos de momento de leitura, além disso, o professor vai proporcionar a esses alunos outros tipos de aprendizagem, como o respeito de momento de ler, o respeito, o momento de silêncio, a noção de tempo, porque o professor vai dar um tempo X para que eles leiam determinado livro, né? E a questão também do fechamento desse momento de leitura, do cantinho da leitura, o professor também tem que deixar um tempo para que os alunos falem o que leram, falem um pouquinho da história a qual ele leu, né? Que ele expõe
sobre o que leu, se gostou, não gostou, o porquê, né? Para que os coleguinhas saibam do determinado ponto X, né? Então, creio que esse cantinho da leitura é um tema muito importante para os alunos, a questão do desenvolvimento, porque a leitura faz com que os alunos viajem, saia desse momento, um exemplo desse momento que estamos passando da pandemia, né? E outras coisas, às vezes ele tem um problema em casa que ele esquece daquilo e o aprendizagem dele vai estar justamente nesse momento de leitura, ok? Então passo a palavra para a Edna. A terceira estratégia, que também pode ser utilizada para incentivar o gosto da leitura literária a partir dos anos iniciais, é a contação de histórias realizadas pelo professor. A contação de histórias realizadas pelo professor, ela é muito importante porque o aluno vai ouvir aquilo que o professor está falando, ele vai imaginar e a partir daquilo ele vai construir novas aprendizagens. Nós sabemos que o aluno ele começa a ouvir histórias desde cedo na casa dele, com os pais que contam histórias, os avós, porque esse ato de contar histórias da oralidade é algo que vem da tradição dos povos antigos, que passavam sua cultura, sua história, e isso se perpetua até os dias atuais. Então, com o professor fazendo esse papel ali de contador de histórias, ele consegue fazer com que a criança construa novos conhecimentos e que desperte nela o desejo de conhecer novas histórias. E com esse desejo de conhecer novas histórias, ela vai buscar aonde? No livro. Ela vai lá, vai ler, vai conhecer novas histórias e assim ela vai construir novos conhecimentos. O professor, para ele realizar um bom trabalho de contação de histórias, ele tem que, antes de tudo, ele ser um leitor. Ele tem que ter um bom repertório de leitura, conhecer várias histórias e escolher histórias adequadas ao universo infantil. Histórias que dialoguem com aquilo que as crianças vivem no momento, mas que também tragam para eles novas palavras, que ampliem o vocabulário, que ampliem sua visão de mundo como um todo, né? E para ele realizar esse trabalho de formar leitores competentes, leitores plurais, leitores que consigam transpor para a sua realidade aquilo que eles leem, é necessário que ele escolha histórias que agreguem conhecimento. Ele não pode escolher simplesmente algo ali para passar o tempo com o aluno, para entreter o aluno ali na sala de aula e passar aquele tempo do horário da aula. Não, tem que ser algo que vai agregar conhecimento, que vai trazer para o aluno nova visão de mundo. Pois, de acordo com Vygotsky, as crianças elas aprendem por aproximação, né? Tem aquela zona de desenvolvimento proximal, onde ela aproxima da realidade dela aquilo que ela vê nos livros, nas brincadeiras, e dessa forma ela constrói novos conhecimentos. Então esse é o papel de mediador de construção de conhecimento que cabe ao professor ali, para que a criança venha desenvolver novos saberes. E ele pode utilizar esse momento da contação de histórias com esse objetivo. E nesse momento de contação, o professor ele tem que se atentar para várias coisas, que são os gestos, a oralidade, a forma como ele lê ali, o seu tom de voz, para que a criança ela consiga, através das expressões, do tom de voz do professor, embarcar no mundo da fantasia e da imaginação que é proporcionado por aquele momento de leitura. E dessa forma, o professor vai incentivar a criança a querer cada vez mais e mais fazer parte deste mundo, do mundo da leitura, né? Formando assim leitores competentes. Porque, de acordo com os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, o leitor competente ele é capaz de selecionar, dentre as várias coisas que ele lê, aquelas que são adequadas para a sua realidade e inserir isso dali no seu mundo, nas situações que ele vivencia no seu cotidiano. E esse tem que ser o objetivo do professor, formar leitores plurais e leitores competentes. Então, esse momento da contação de histórias, ele visa isso. Por fim, nós concluímos que quando se trabalha com estratégias de leitura, né, na sala de aula, estratégias de incentivo à leitura a partir dos anos iniciais,
O professor precisa ter sempre em mente de que o ato de ler, ele não pode ser uma imposição, ele tem que ser prazeroso para a criança, de forma que não pode se tornar algo chato e obrigatório. É necessário que as escolas, os professores se conscientizem dessa necessidade premente das crianças terem mais contato com os livros físicos, se distanciando um pouquinho do mundo das telas e se envolvendo mais com esse mundo fantástico da imaginação proporcionado ali pela literatura. Para isso, o professor tem que valorizar esses momentos da leitura na sala de aula, fazendo com que isso se torne parte da vida da criança, que se torne natural para ela. As estratégias de leitura a partir dos anos iniciais, elas contribuem significativamente para o aprendizado das crianças, né? E por isso cabe ao professor escolher a estratégia que ele acha mais adequada ali para os seus alunos. Todas as estratégias, elas são boas, elas produzem conhecimentos da mesma forma. Então o professor ele tem essa liberdade de escolher o que é melhor ali para a sua turma, para os seus alunos e adequar isso para a realidade dele. O professor também ele tem que ser reflexivo na sua prática quando ele trabalha dessa forma, porque se ele perceber que uma estratégia não está dando resultado, que as crianças não estão se interessando ali, ele pode mudar e recomeçar, fazer diferente, escolher uma outra estratégia. Nós concluímos que existe um grande caminho ainda para a implantação, né, das estratégias de leitura nas salas de aula, porque são desafios que passam desde a formação dos professores, que tem que ser preparado para isso, até a criação de ambientes adequados para a leitura, a aquisição de acervos literários pelas escolas, porque muitas vezes as escolas não têm. Mas nós cremos que trabalhando dessa forma, nós entendemos, na verdade, que trabalhando dessa forma, utilizando essas estratégias, o professor vai conseguir formar cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, que consigam agir de forma crítica diante dos desafios que lhes são impostos, porque toda a bagagem cultural, conhecimento que ele adquirir através da leitura, ele vai conseguir utilizar nas diversas situações do seu cotidiano. Nós agradecemos a todos por ter nos assistido até aqui e agradecemos especialmente ao nosso orientador, Nicanor Matheus Lopes, que nos orientou até o final desse trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.